Olá, começa agora mais uma edição do JD1 Retrospectiva e hoje nós recebemos o juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, Dr. Aloísio Pereira dos Santos. Seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui no jornal JD Notícias, no sentido de mostrar o trabalho do Poder Judiciário. Para começarmos, o senhor teve em suas mãos alguns dos casos mais polêmicos do ano, o julgamento do Jamilzinho. Como o senhor tratou a questão da segurança no local? Então, sobre essa questão da segurança daquele julgamento, ela foi reforçada, obviamente, né? E ali houve um detalhe interessante, porque havia necessidade da segurança dos próprios presos, que eram 3, e o sistema penitenciário federal, eles têm protocolos a serem seguidos, e esse protocolo começa por pelo menos 2 a 3 policiais, agentes penais federais, cuidando de cada preso. Então são 3 presos, só aí são 9 policiais. E toda aquela logística de trazê-los do Presídio Federal de Mossoró até Campo Grande e escoltar até o fórum, exigiu, no mínimo, uns 15 policiais colocados à disposição do juiz, no caso de mim, né? Então, somente isso para cuidar dos presos. Além dessa questão da segurança dos presos, que ficou na competência da Justiça, do Sistema Penitenciário Federal, também tem a questão da segurança do próprio fórum, né? A segurança interna e externa do fórum. Então, aí eu tive que oficiar o comando da Polícia Militar e também o secretário de Segurança Pública no sentido de trazer reforço de policiais para esta outra finalidade, que é a segurança interna e externa do fórum. E nesse contexto, somando todos esses policiais, obviamente, fica um reforço bastante significativo na parte, ou no item da segurança pública. E em casos com alto grau de polêmica, como o da Sofia, que aconteceu esse ano, o magistrado consegue se manter totalmente livre das emoções e o clamor popular? O magistrado ele sempre deve se manter imparcial, independente de qualquer clamor público ou de paixão da sociedade em relação a determinados crimes. É um dever do magistrado assim proceder e está previsto no Código de Processo Penal a imparcialidade de todo juiz diante do caso. Além dessa questão objetiva prevista em lei, há também a própria formação do magistrado, que ele tem que ser imparcial. Não tem como um magistrado, um juiz, ser parcial. Qualquer decisão dele é nula, não tem valor. Por quê? Porque ele é juiz da sociedade, mesmo diante desse clamor público, e também é juiz dos acusados, dos presos, porque é nesse magistrado que o preso deposita a confiança que ele também tem seus direitos. Direito à ampla defesa, direito ao contraditório, direito de que o magistrado siga de forma correta todos os protocolos de julgamento. Então, tudo isso deve ser assegurado a esse preso, ao acusado, aliás, aos acusados em geral. E o senhor tomou uma decisão inédita, né, esse ano, que determinou que as partes apresentassem as perguntas e respostas por escrito ou formato audiovisual. O senhor pode falar um pouco sobre essa questão, sobre essa decisão? Sim, com certeza. Na verdade, esse caso da criança Sofia, né, com 2 anos de idade, ele tomou uma proporção social, repercussão pública, na verdade. E aí, os acusados, eles têm o direito ao silêncio. Isso é um direito inerente ao ser humano.
além de estar previsto na lei. Então, porém, o juiz tem que dar a oportunidade deles falar com o magistrado, que é o ato de interrogatório. Todo preso tem o direito de ser ouvido pelo magistrado, que é nesta oportunidade que ele esclarece, explica, dá motivação ou nega a autoria do crime, enfim. Cada um tem a sua versão sobre aquele fato que está sendo acusado. Então, eles preferiram ficar em silêncio na primeira oportunidade. Na segunda oportunidade, a pedido da própria defesa, eu concedi, no sentido, de repente, eles vir falar, contar o que realmente aconteceu, né? Porém, hoje está surgindo uma vertente doutrinária já consagrada na doutrina, na jurisprudência, cada vez mais, né? Ainda é um assunto polêmico até, mas entende-se desta forma, e até eu concordo também, do acusado responder somente as perguntas do advogado. Então, na verdade, é um ato de interrogatório mesclado, não responde a pergunta do magistrado, mas responde as do advogado. Tudo bem. E aí, o que acontece muitas vezes? O juiz não tem uma pauta de audiência específica só para aquele acusado ouvir. Então, ele marca, vamos supor, uma audiência para ouvir os acusados, digamos assim, para maio do ano que vem. Então, daqui lá são 4, 5 meses. Então, se o que foi oportunizado aos advogados e os seus assistidos, que caso fosse essa a orientação de responder apenas às perguntas dos advogados, que já antecipassem, me trouxesse um áudio, vídeo gravado ou por escrito, que eu ia e necessariamente tenho que levar em consideração na sentença, né? Aquelas respostas dadas pelo advogado. Então, eu não vejo nenhuma diferença entre se marcar uma audiência com aquela formalidade, aguardar-se a data para que naquele dia específico vai responder só as perguntas do advogado. Se o juiz já está permitindo antecipar, e em muitos casos é importante ao réu que o processo tenha um desdobramento, tenha uma agilidade maior, porque pode até ser julgado com antecedência e ser absolvido, né? E, aliás, é bom que essa pergunta tenha uma importância, que esse direito que eu dei a eles, somente o presidente da República, somente o presidente do Senado, do Supremo Tribunal Federal, no caso Alexandre de Moraes, tem esse direito. Ou seja, eles não são obrigados a comparecer na frente do juiz, seja qualquer processo que eles estejam respondendo, para responder às perguntas formuladas pelo magistrado, pelo promotor. O magistrado tem a obrigação, está previsto no Código de Processo Penal, de encaminhar as perguntas para essas autoridades. Se pode ver que as autoridades máximas do país, para que eles respondam tais perguntas por escrito, encaminhando para o magistrado. Então, veja só, tem fundamento, sim, inclusive é um privilégio que somente o presidente da República tem, né? Então, eu já antecipei e falei, olha, já que é para responder as perguntas do advogado, então já me traga por escrito. E aí acabou, sim, tendo uma conotação inusitada, né? Porque foge do ritual do dia a dia, que é o magistrado marcar uma data para ouvir os acusados, e aí naquele dia eles só respondem as perguntas dos advogados. E ao longo desses anos de carreira atuando na Justiça de Mato Grosso do Sul, quais foram os casos mais polêmicos e de grande repercussão que passaram pelo senhor? O senhor pode citar alguns deles? Sim, muitos casos de repercussão. A vara do tribunal do júri, ela é marcada por casos de repercussão.
até o próprio Código de Processo Penal trata o homicídio como o primeiro crime que ofende a sociedade de tal gravidade que, dentro de um elenco de mais de 300 crimes catalogados, salvo engano, o artigo 121 é o primeiro a tratar como crime. Então, só por aí já começa a ver a importância da vara do tribunal do júri, e é ali que se processa esses casos. Obviamente, vem toda a imprensa, vem a sociedade. O tribunal do júri tem uma característica especial, que a sala do juiz, ela tem plenário, as pessoas podem participar. Aqui no fórum tem mais de 150 vagas, as pessoas comparecem muitas vezes, lota o plenário para assistir julgamentos. Então, veja bem, pela vara, somente pela minha segunda vara de tribunal do júri, já teve o caso da Neide Mota Machado, teve grande repercussão, e todos vão lembrar daqueles abortos, né, que ela foi acusada, e enfim. Teve também, que eu me lembro agora, o caso do Nando, né, acusado de matar mais de 14 pessoas em Campo Grande. Também teve o caso do pedreiro, o pedreiro, eu não lembro o nome dele ao certo, mas acusado de matar mais de 8 pessoas, exatamente para ficar com a casa, né? E todos foram julgados e condenados no tribunal do júri. Então, por isso que lá passa, sim, essas causas de grande repercussão, como aquela vez, aquele acidente na Afonso Pena, em que a vítima, lembro bem, a Maiana, ia cruzando a Afonso Pena, vinha um determinado acusado em alta velocidade, fazendo racha com mais outro, e naquela colisão arremessou o veículo dela a mais de 70 metros, também teve grande repercussão pública. Lá em frente ao shopping, um pizzaiolo estava parado, vinha do trabalho, salvo engano, 1h da manhã, num sábado ou domingo, não sei. De repente veio um veículo em alta velocidade, cidadão embriagado, e atropela ele, arremessa ele quase 4 metros de altura. Então, esses casos chamam a atenção da sociedade, coloca o Poder Judiciário na obrigação de dar uma resposta para a sociedade, que é o mínimo que a gente pode fazer. E o senhor se comparou a um padre franciscano na sentença do caso Sofia. Por quê? Ah, correto. Então, esse processo que se refere, os acusados, né, fizeram a opção de ficar em silêncio. Né? Como eu disse, direito que lhes assiste, aliás, de todos os acusados, em geral. E mesmo diante do silêncio, inclusive um deles, desde a polícia, adotou a estratégia de ficar em silêncio. Óbvio, certo, sem nenhum problema. E o advogado pediu que desse uma nova oportunidade, e eu, processualmente, poderia não, porque já tinha dado a oportunidade. Porém, o magistrado, ele tem que atuar como um padre mesmo, franciscano. Tem que ter ternura, tem que ter assim, uma forma de tratar a pessoa imparcial, né? E sempre estar disposto a ouvir a pessoa, nunca fechar as portas. Então, tanto que a própria lei fala que o acusado foragido, o dia que aparecer ou for preso, o magistrado tem que parar tudo para ouvi-lo, saber por que ele está sendo acusado, dos motivos, dando os motivos. Então, nesse caso específico, ao eu dar essa oportunidade a eles, eu me considerei sim como um padre franciscano, aquele que no seu sacerdócio ele tem a obrigação de sempre estar disposto a ouvir os seus fiéis. A grande exposição que esses casos de sua vara têm na mídia faz o senhor ter algum cuidado especial com a sua vida pessoal, como seguranças? A gente acaba, de certa forma, tendo alguns cuidados. Eu tenho o hábito, eu não sei
sentar num bar. Em bar eu acabo não indo, né? Então já é uma das formas de segurança, né? Mas no restaurante, que vou com a família, eu já sempre sento de frente para o local de fluxo de pessoas, né? Essa é uma estratégia minha. Sempre eu procuro me proteger desta forma. E também, agora, ter segurança mesmo, pessoal, policiais me acompanhando, eu não tenho, né? Não tenho. Eu acho que se é para ter esse tipo de segurança, é melhor você não ser magistrado. Aliás, não é só magistrado, é não ser promotor, não ser delegado de polícia, porque é inerente à função nossa esse risco, né? Como outras profissões também oferecem risco. O piloto do avião, ele corre risco no exercício da função dele, todo dia, levantando voo, ficando aí, né, com 10, 15 horas no avião. O carreteiro na rodovia, o caminhoneiro, ele corre risco também, todo momento ele está correndo risco, então faz parte. Agora, o que você tem que ter é aquele detalhe da natureza sua, para que não fique amedrontado com o exercício da sua função. Então, até eu costumo dizer, quem tem medo de morrer no ar não pode ser piloto de avião, né? Quem tem medo de morrer na rodovia não pode ser carreteiro ou caminhoneiro, porque é inerente. Tem medo de ser juiz, de morrer às vezes, um bandido, alguma coisa, revoltado com uma sentença sua. Então, você não pode ser também magistrado, né? Então, não que você seja uma pessoa corajosa, mas você, por natureza, não pode ter, faz parte da sua atividade, da sua função. Você se colocou espontaneamente, você estudou, se preparou para exercer esses cargos públicos, obviamente, é porque você quis se colocar na condição pública e esse risco. E para finalizarmos, uma questão pessoal agora. O senhor se vê em todas as mídias, o seu trabalho, né? Isso lhe proporciona satisfação pessoal? Satisfação pessoal, como pergunta, não. Porque eu tenho minha vida privada, eu tenho quantas e quantas vezes... Meus filhos hoje são adultos, mas eu ia na pracinha brincar com eles, de bicicleta, as crianças. Eu sempre gostei de andar à vontade, chinelo de dedo, gosto de ir em padaria, eu, na verdade, nem me sinto tão bem ser reconhecido pelas pessoas onde eu vou. Isso aí não me agrega nada, na verdade. Porém, eu sinto sim satisfação funcional, que é bem diferente. Porque aí eu vejo, como eu disse na pergunta anterior, eu sou uma autoridade pública, eu represento o Poder Judiciário, que é um órgão de Estado, né? A imprensa, a mídia procura os casos de repercussão e o Poder Judiciário tem a matéria-prima, né? E seria até uma afronta, eu penso assim, você fechar as portas ou ficar escondido, o magistrado no caso, não querer passar as informações que é dever dele, de informar a sociedade dos desdobramentos daqueles fatos que estão ocorrendo no dia a dia. Então, como a imprensa, a mídia, acaba vindo atrás desses casos de repercussão, eu vejo que eu tenho obrigação funcional de atendê-los, responder os questionamentos e informar, sobretudo, a sociedade dos fatos que estão ocorrendo que a afrontou. E ela tem o direito de saber também as ocorrências que ocorrem, as ocorrências dos fatos, né? Doutor, nós agradecemos sua presença aqui hoje e damos espaço para suas considerações finais. Eu fico contente
na medida em que a imprensa nos procura, né? Eu, como pessoa pública, na função de magistrado, eu tenho que informar a sociedade do que está ocorrendo, né? E é através da imprensa, como veículo, que leva a informação e mantém toda a comunidade sul-mato-grossense informada dos fatos que a afligem, que a acometem, né? Casos de repercussão. Então, imagina se a sociedade não soubesse do desdobramento final dos julgamentos. Então, graças à imprensa. td1noticias.com, a notícia no seu celular.